toda a nossa região, ela fazia parte originalmente da Mata Atlântica, né? Assim como todo o litoral, essa área litorânea brasileira. E a gente sabe que a destruição da Mata Atlântica foi um dos maiores crimes ambientais da história do Brasil e do planeta, né? De uma área que cobria aí todo o litoral brasileiro, 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje nós temos menos de 10%. E na região metropolitana de Campinas, essa destruição foi muito maior. Hoje, na região, nós temos menos de 5% de vegetação nativa. Isso tudo é fruto de um aumento da população desordenado que a gente teve em 40, 50 anos atrás, com esse aumento muito forte da industrialização. Então, não houve um planejamento eficaz de ocupação da região. E o que resulta nesse problema, né? Você tem um aumento da população, um aumento por demanda por recursos hídricos, você tem um grande problema em relação a lixo, né? Na região metropolitana de Campinas são poucas as cidades que cuidam de forma eficiente do teu lixo, e que levam, você tem uma grande quantidade de veículos, né, automotivos na cidade, o que acaba resultando em problemas com o meio ambiente. Um dos grandes desafios ambientais é a recomposição das matas e, sobretudo, das matas ciliares, das áreas que protegem os rios, né? Porque aí entramos então no segundo grande desafio ambiental da região, que é a questão hídrica. Nós estamos aqui na região metropolitana situados na bacia do rio das bacias dos rios Piracicaba e Capivari, fazendo uma interface também com a bacia do rio Jundiaí. E essa é uma das regiões mais críticas em recursos hídricos do Brasil. Seriam as duas áreas mais críticas hoje no Brasil, são a do Alto Tietê, que é a Grande São Paulo, e a nossa região aqui da bacia do Piracicaba. Então, porque as coisas são conectadas. Na região central de Campinas, na região do Cambuí, de Botafogo, que é onde é a nascente, por exemplo, da bacia do Anhumas, as áreas são muito impermeabilizadas. Então, a água não tem para onde escorrer, causam inundações lá, que é no Alto Anhumas, e nas áreas mais baixas, que vai no Parque Imperador, na favela da Moscou. Todas essas regiões, elas estão a jusante do rio, quer dizer, elas estão no nível mais baixo do rio. E também sofrem com as inundações, porque essa água que desde a região mais alta, lá no centro da cidade, não tem para onde escorrer. Então, lá em Barão Geraldo, por exemplo, e toda essa região entre o centro e o Barão, também sofre, principalmente nas margens do Inhumas. Direito ao meio ambiente, ele passa necessariamente por educação em direitos. Ele passa necessariamente por eu entender o tanto que eu dependo de determinada fonte de água, o tanto que eu dependo da vegetação, o tanto que eu dependo do ar puro. E sem informação, sem formação, na verdade, sem acesso a equipamentos válidos de educação, as pessoas não têm noção com relação a isso. Ok, como vocês puderam ver aí nos vídeos, hoje o nosso tema envolve ecologia. Uma igreja na cidade, implicações para a ecologia. E logo de cara a gente se depara com dois problemas. O primeiro deles é o tema cidade, porque especialmente aqueles que cresceram numa igreja com uma mentalidade rural. A igreja nunca se deu muito bem com a cidade. A cidade é um fenômeno muito recente para aqueles que nasceram e cresceram em igreja. Quem nasceu e cresceu em igreja, bem possivelmente, nasceu e cresceu num ambiente rural dentro da cidade, porque a igreja se tornou uma ilha rural na cidade. A cidade sempre foi vista pela igreja como um lugar perigoso, um lugar onde as pessoas se perdem. A cidade tem cinema, a cidade tem teatro, a cidade tem barzinhos, a cidade tem boate, a cidade tem prostituição, a cidade tem tráfico de drogas. Isso fez com que as igrejas sobrevivessem na cidade sem interagirem com a cidade, se tornando ilhas. Isso explica porque alguns de vocês que cresceram em igreja
viviam em programação de igreja, né? Porque o papel da igreja na cidade foi confundido com gerar programações para manter as crianças, os adolescentes e os jovens e os casais a maior parte do tempo possível na ilha, sem contato com esse mundo perigoso, nocivo que é a cidade. Conclusão, a igreja não influenciou a cultura da cidade. A igreja não influenciou o cinema, não influenciou o teatro, não influenciou os espetáculos, não influenciou o lazer. E uma das máximas do filósofo suíço Francis Schaeffer, ele já dizia: a razão da proliferação do mal é a omissão do bem. Então, quando a gente fala de cidade, esse é um tema complicado. Segundo fator complicado para o tema de hoje é a ecologia. Porque eu garanto que alguns de vocês, assistindo os vídeos iniciais, pensaram assim: pô, caramba, com tanta coisa importante para se tratar, a gente vai falar de ecologia. E o meu casamento que está à beira do divórcio? E o meu amigo que está lutando contra o câncer? Tem coisa muito mais séria para se tratar. Igreja não é lugar para se falar de ecologia. Esse é um grande equívoco. Esse é um grande equívoco. E talvez existem estudiosos, muito antes do tema ecologia se tornar um tema da moda, no final da década de 60, início da década de 70, os primeiros caras que atinaram para o problema ecológico, eles acusavam a espiritualidade cristã como responsável pelas grandes crises ecológicas que iriam emergir nas próximas décadas. Por quê? Porque muitos cristãos do passado viveram essa teologia disfuncional e errônea de que nós não somos desse mundo. Então esse mundo que se dane, né? Esse mundo que se estrepe. Está acabando árvore, não vai ter água potável, aleluia, Jesus está voltando. Esse cristianismo alienante, que é disfuncional, que não é bíblico e é errôneo. Por isso, eu queria sugerir para vocês nessa manhã, dentre tantas coisas que eu podia falar, eu tentei selecionar 4. 4 razões para integrarmos consciência ecológica e espiritualidade cristã. 4 razões bíblicas para você sair daqui hoje com uma decisão: eu vou ser ecologicamente correto. Mas não, o meu desafio não é você sair daqui querendo ser ecologicamente correto porque está na moda, porque é legal, porque se a sua empresa tiver um selo de consciência ecológica, ela vai vender mais, né? Não, eu quero que você saia daqui tomando uma decisão por ser ecologicamente correto, porque é bíblico. E você se importa com o que o Pai Celeste pensa acerca da sua vida e da maneira como você se relaciona com o mundo. Ok? Então, primeira razão: Deus é o Criador dos céus e da terra e nos deu a missão de cuidarmos de seu lindo jardim. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, céus, montanhas, vales, rios, oceanos, árvores, pássaros, animais, peixes. Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Não tinha ficado bom, tinha ficado muito bom. E assim se fecha o ciclo da criação, segundo Gênesis 1. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Interessante que existem cristãos que defendem com unhas e dentes, diante daqueles adeptos das teorias evolucionistas, de que Deus é o Criador dos céus e da terra, de que Deus, o Deus soberano, esteve ao longo do processo intervindo decisivamente para que o mundo e o universo se tornasse o que se tornou. O grande problema é que esses mesmos cristãos que defendem que Deus é o Criador, não obedecem o Deus Criador. Não tem uma relação para com a natureza coerente a alguém que crê que Deus é o Criador. Porque Gênesis capítulo 1
verso 28 e 29, diz: Deus os abençoou homem e mulher, e lhes disse: eis que lhes dou todas as coisas. Depois você dá uma lida nesses dois versos, diz, Deus disse, eu lhes dou as árvores, eu lhes dou os peixes, eu lhes dou os rios, eu lhes dou os pássaros, eu lhes dou os animais, eu lhes dou as ervas, eu lhes dou tudo. Deus nos colocou nas mãos esse jardim maravilhoso. Ele nos comissionou como responsáveis por lidar com esse jardim, por administrar esse jardim de uma forma sustentável. Deus não nos deu esse jardim para nós fazermos dele o que nós bem entendemos. Deus nos deu esse jardim para nós administrarmos a ele como mordomos. O que o mordomo faz? O mordomo, ele não lida com a casa como se fosse dele. Ele lida com a casa da melhor maneira possível, com a consciência de que a casa não é dele. O universo não é nosso. O universo é do Deus Criador. E ele nos deu a responsabilidade de cuidar. Muitos cristãos, se eu perguntar, você acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra? Eles vão dizer sim. Mas você lida com a natureza de maneira responsável, porque o Pai Celeste é o Criador dos céus e da terra e Ele colocou nas tuas mãos a responsabilidade de cuidar? Vamos pensar um pouco mais sobre isso ao longo dessa reflexão. Segundo, a ruptura de nossos primeiros pais com Deus Criador gerou grandes danos ao jardim. Grandes danos. Olha só, Gênesis capítulo 3, verso 17, depois que o homem e a mulher romperam com o Criador, olha o que acontece. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher. Essa é a base bíblica que eu uso lá em casa para não ouvir a Sônia. Está aqui, é bíblico, né? Deus não gostou que Adão ouviu Eva, né? É brincadeira essa parte, não leva a sério não, tá? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra se torna maldita, sem ter feito nada. Ela se torna maldita por causa daquele ato impensável, irresponsável dos nossos primeiros pais, e esses atos irresponsáveis, impensáveis, continuam no nosso DNA, e a gente continua como filhos daqueles primeiros pais, agindo da mesma forma, de maneira inconsequente, de maneira errônea, pecando contra o Deus Criador. Pecando contra o desejo e a vontade do Deus Criador. Por isso, Romanos capítulo 8, verso 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Desde o momento em que homem e mulher romperam com o Criador, consequências imediatas vieram como parte dessa maldição, e isso faz com que a terra gema, como se estivesse em dores de parto. Essas consequências imediatas se revelam no texto bíblico, quando Deus diz que espinhos e ervas daninhas emergeriam da terra, coisa que não existia antes. Com isso, vem todo o desequilíbrio no ecossistema. Nós vivemos num mundo onde o sistema está instável. E daí nós poderíamos falar das grandes catástrofes naturais, que não necessariamente têm a influência humana direta, mas simplesmente indireta. Houve uma ruptura com Deus Criador, o universo entrou em desequilíbrio, as catástrofes naturais emergiram. Agora, esses danos são progressivos.
Porque esse ser humano em desconexão com Deus Criador se tornou um ser obstinado. E guarda essa palavra, obstinação. Porque o que fez Adão e Eva, os nossos primeiros pais, romperem com Deus Criador, foi a obstinação. Deus os colocou acima de tudo e de todos. Eles estavam tão somente abaixo de Deus. E Deus pediu para que eles vivessem independência do seu amor, mas eles se tornaram obstinados. Eles ouviram as palavras de Lúcifer, que dizia para eles: por que não se tornar como o próprio Criador? A obstinação levou Adão e Eva ao erro. E a obstinação continua sendo a marca dos filhos de Adão e Eva. Nós consumimos de maneira obstinada. Nós produzimos de maneira obstinada. Por que nós produzimos tanto? Por que nós trabalhamos tanto? Para que a gente tenha mais, para ter. E por que a gente quer ter tanto? Porque nós somos obstinados. Eu não tenho receio algum de errar ao afirmar que nesse auditório e nas pessoas que nos assistem pela internet, nós temos um grupo de pessoas que têm muito mais do que necessitariam para viver. Mais roupa, mais alimento, mais conforto. Por quê? Porque nós somos obstinados. E a nossa obstinação se revela no seguinte: apesar de nós termos hoje, nesse grupo, mais do que nós precisamos para viver, nós queremos mais. Ainda nos falta algo para a gente se sentir realizado. É aquela historinha do pote de ouro no fim do arco-íris, que a gente nunca alcança. Olha, um dos frutos da nossa obstinação humana: o aquecimento global. Aí você tem um gráfico que mostra, nos últimos 140 anos, a temperatura média do planeta Terra. A consequência disso, eu já mostrei há 2 anos atrás, essa geleira no Alasca. O que essa geleira era em 1941 e o que era em 2004, onde está o gelo. E eu pude ver com os meus próprios olhos, nessa viagem que eu fiz, o deserto do Atacama. Sabe o que é interessante no deserto do Atacama? Porque existe uma discussão, principalmente entre os Estados Unidos e o resto do mundo, que os norte-americanos se negam a querer aceitar que o aquecimento global é fruto da nossa intervenção humana, é fruto da nossa obstinação. Eles insistem em dizer que o aquecimento global é fruto de um ciclo natural que o planeta vive e sempre viveu. Agora, quando você pega o exemplo do deserto do Atacama, a cidade de Copiapó tinha um rio que cruzava a cidade tinha um rio. O leito do rio está lá, seco. Seco. Sabe por quê? As mineradoras que trabalham nas cordilheiras, gradativamente passaram a consumir toda a água para a produção de minério. E as cidades que viviam, porque não chove, mas as cidades que viviam da água que escorria pelas cordilheiras, fruto do degelo na época do verão, não tem mais essa água. Porque a água fica toda na mineradora, e essa água se torna uma água com vestígios de minério, imprópria para qualquer outra coisa, e é jogada no solo, contaminando todo o solo. Consequência disso, especialistas têm dito que o deserto do Atacama está aumentando ano após ano. O deserto do Atacama já se aproxima da cidade de Santiago. Ciclo natural da natureza? Não. Intervenção de um homem irresponsável e obstinado. Me levaram, porque eu gosto dessas coisas, então, um dia eu fui na direção da cordilheira, entrei lá naquele meio,
e num determinado lugar, um rapaz que trabalha como motorista das mineradoras, ele me mostrou de longe uma mineradora e ele disse assim: pastor, tá vendo aquela mineradora lá, ó? Tem uma barreira aqui, a gente não pode chegar, lá não pode filmar, lá não pode tirar foto. Eles tiram aproximadamente 3 toneladas de ouro bruto por dia. 3 toneladas de ouro bruto por dia. Obstinação. Não importa o impacto que esse negócio vai gerar para as gerações futuras. É interessante que na palavra lá de Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4, a consequência direta, Caim se torna responsável para com o seu próximo, dizendo: o que eu tenho a ver com Abel? E a obstinação nos leva a pensar: o que eu tenho a ver com a geração futura? O que eu tenho a ver se a geração futura não vai ter água? O importante é eu ter água. O que eu tenho a ver se a geração futura não vai ter ar para respirar? Eles que se virem. O importante é eu ter. Mas voltando ao nosso tema. Terceira razão para nós integrarmos a consciência ecológica à espiritualidade cristã. Nas leis de Deus dadas a Israel, encontramos sua preocupação para com o meio ambiente. E aqui eu podia falar a semana inteira para vocês, fazendo menção e discorrendo sobre leis veterotestamentárias, leis que estão lá no livro de Deuteronômio, leis que estão no livro de Levíticos, leis que estão no livro de Êxodo, leis altamente sábias, que deixariam os maiores ecologistas envergonhados ao descobrirem que as ideias que eles defendem não são tão novas como eles acham. Mas eu peguei só uma para exemplificar. Êxodo capítulo 23, do verso 10 ao 13, diz assim: olha só: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixa-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com seus olivais. Em 6 dias, façam os seus trabalhos, mas no 7º, não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Olha que coisa interessante como nesses 4 versos nós encontramos uma integração perfeita entre teses ecológicas, econômicas, humanitárias e a espiritualidade cristã. Deixa eu mostrar para vocês isso. Em primeiro lugar, existe aqui um princípio que estabelece limites para o combate da obstinação. Porque o ser humano é obstinado. Se deixar, ele quer produzir para vender e ter e produzir, porque para se ter tem que produzir. E por isso, olha o que diz o verso 10 e 11. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º, deixem-na descansar sem cultivá-la. Em outras palavras, assim como o Deus Criador em Gênesis 6 produziu por 6 dias, mas no 7º ele descansou, ele convida seres humanos a terem limite na produção, a terem limite no trabalho. Saiba olhar para o seu trabalho e dizer: por hoje chega. Por essa semana já está bom. Eu sei, se você voltar hoje à tarde e trabalhar um pouquinho mais, você talvez vai ganhar mais. Eu sei que se você virar à noite hoje trabalhando, você vai conseguir produzir mais. Eu sei que se você trabalhar 7 dias por semana, você vai fazer mais dinheiro. Mas o convite do Deus Criador que criou esse sistema em perfeição e nós o tornamos disfuncional, diz:
tenha limite. Saiba dizer, chega. Saiba dizer, já está bom. Saiba dizer, me basta. Isso tem reflexo não nos anos apenas, mas também nos dias. Porque o verso 12 diz, em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem. Olha as implicações disso. Se as indústrias não trabalhassem 24 horas por dia, nós teríamos um meio ambiente mais equilibrado. Nós consumiríamos menos energia. Nós teríamos menos rios poluídos. Mas as indústrias lá perto de casa, elas trabalham 7 dias por semana, 24 horas por dia. E nós somos uma geração que começamos a achar que isso é natural. Mas qual o limite desse negócio? Estatísticas revelam que hoje, nós seres humanos, para manter esse estilo de vida que nós temos, nós precisaríamos, na média, nós precisaríamos de um planeta mais 1/4 de planeta para mantermos esse nível. Não é sustentável esse ritmo de vida. Mas por que nós precisamos de tanta produção? Porque nós consumimos demais. E aqui, por favor, eu não vou fazer discurso de ecologista, aquela coisa assim que gera opressão. Não me venha querer me convencer de que eu tenho que desligar o meu DVD da tomada para não ficar no stand-by, porque toda vez que eu desligo da tomada eu tenho que programar tudo de novo. Não dá, não dá. Eu vou deixar a luzinha do stand-by acesa sim, tá? Agora, eu acho que existem inúmeras outras coisas que nós podemos repensar. A maneira, por exemplo, como a gente troca celular, movido simplesmente pelo modelo mais novo. A maneira como nós trocamos equipamentos eletrônicos, movido simplesmente pelo entusiasmo de ter um modelo mais novo. E existiriam inúmeras outras coisas que a gente poderia pensar. Agora, o fato é, Deus estabelece em Êxodo para o povo limites para a obstinação. Coloque limites na produção. Mas limites na produção impliquem limites no consumo. Se nós não limitarmos o consumo, não tem como existir limite na produção também. A produção está na mão dos poderosos e das indústrias, mas o consumo está nas nossas mãos. A implicação socioeconômica para esse negócio, o verso 11 diz, assim os pobres do povo poderão comer e crescer por si. Numa economia rural, agrícola, como era a do Velho Testamento, existiam leis claras, por exemplo, que não se podia colher o fruto que ficava na beira de caminho. Não podia se colher o fruto que caía da mão daqueles que estavam colhendo. Se você estava fazendo a colheita e algum fruto ficasse na árvore, você tinha que deixar. Por quê? Porque existem os pobres, existem os imigrantes, eles precisam também ter o que comer. E eles vão comer, sim, daquilo que você deixar. Agora, uma sociedade obstinada, indústrias obstinadas, empresários obstinados não deixam para ninguém. Eles querem simplesmente incorporar tudo e a todos, se tornarem grandes monopólios, e o pobre, e o pequeno agricultor, e o pequeno comerciante. Mas qual é a dimensão disso para a nossa vida? A nossa atitude obstinada para com a vida faz com que também nós deixemos os pobres da nossa sociedade sem condições de ter o que consumir. Uma outra implicação, implicações humanitárias. Porque se você institui limites na produção, mas para isso você tem que ter limites no consumo, para que exista limites na produção, olha o que diz o verso 12, para que o seu escravo, ou nos dias atuais, capitalistas, o seu empregado, e o estrangeiro, ou seja, o imigrante, o nordestino, que veio trabalhar no sudeste para fazer a vida,
renovem as forças. Por que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus como nós? E assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, a pessoa que trabalha para você precisa de descanso. E você, como alguém que afirma crer que Deus é o Criador dos céus e da terra, e responsável, precisa se interessar sim pelo descanso daqueles que estão debaixo dos seus cuidados. Uma outra implicação, a implicação para o meio ambiente. Olha só o que diz o verso 11. E o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com suas vinhas e seus olivais. É interessante porque a indústria de transformação da natureza hoje não está deixando nada para os animais do campo. Nem para os peixes nos rios. A nossa obstinação em produzir para consumir tem implicações na extinção de animais. E a quinta implicação desse texto: implicações para a espiritualidade. Porque o verso 13 é interessante e talvez para muitos passe desapercebido esse verso 13. Olha só, Deus está falando de não trabalhe 7 dias por semana, coloque limites, estabeleça limites, não trabalhe de maneira obstinada, para que você pense naqueles também que precisam de descanso, para que você pense também nos animais que precisam de alimento, para que você pense nos pobres que precisam do seu fruto que fica à margem do caminho. De repente o verso 13 vem com esse papo, olha só, tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes nos seus lábios. O que isso tem a ver com o texto anterior? Tudo. Tudo. Porque quando você, pequeno ou grande empresário, quando você, pequeno ou grande executivo, quando você, jovem ou antigo profissional liberal, decide estabelecer limites na sua obstinação, isso vai gerar uma dor no seu bolso. Dinheiro. Porque fechar a loja significa menos dinheiro. Parar a indústria significa menos dinheiro. Não pegar mais uma causa significa menos dinheiro. Atender menos pacientes significa menos dinheiro. Mas a pergunta que eu preciso fazer para você é: quem você pensa que cuida de você? O Deus Criador ou o seu dinheiro? Porque na antiguidade, o dinheiro está ligado a uma divindade, Mamon. E Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou vai agradar um e entristecer o outro, ou vai alegrar o outro e entristecer esse um. E ele está falando no contexto de Deus e o acúmulo de riquezas. Jesus está falando isso no contexto da ansiedade. Em seguida, Jesus diz: não andeis ansiosos. Olhe os pássaros dos céus, olhe os lírios do campo. Vocês não são mais do que eles? Logo, a nossa atitude para com a vida, o estabelecimento de limites na nossa obstinação, é prática espiritual. Porque é um exercício constante, através do qual eu estou dizendo: o meu Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, e é Ele que cuida de mim. Eu sei. Se eu trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu vou ter mais dinheiro. Mas não é Mamon que cuida de mim, é o Deus Criador. Quantas pessoas têm muito dinheiro
mas tem um câncer para o qual o seu dinheiro não resolve problema nenhum. Quantas pessoas têm muito dinheiro, mas tem um filho num hospital, numa UTI, que consome tudo que ele ajuntou ao longo da vida? Quem cuida de mim não é Mamon, quem cuida de mim é o Deus Criador dos céus e da terra. E ele disse para mim: contenha a obstinação. Saiba dizer: chega, tá bom. Se você detém os meios de produção na sua pequena ou grande empresa, obedeça a Deus. Limite a obstinação. Se você não detém os meios de produção e você é um mero consumidor, obedeça a Deus, limitando o consumo. Limitando o consumo. E termino. Quarta razão para integrarmos a consciência ecológica e a espiritualidade cristã: no projeto redentor do Deus Criador, a natureza também é alvo do seu cuidado. Deus não está ao longo da história resgatando almas do inferno. Esse é um conceito errôneo, de que Deus está na história toda interessado em almas. Deus não coleciona fantasmas, né? Se Deus estivesse interessado em almas, a evangelização se dava no cemitério, né? Mas Deus está interessado em resgatar todas as coisas. Eu creio na ressurreição do corpo. Como diz a palavra de Deus, Deus está resgatando a tudo e a todos. Deus está ao longo da história resgatando vidas, resgatando pessoas que são carne, pele e osso, resgatando a natureza. E olha a prova disso. Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 3, diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. É interessante, o meu professor e orientador Roger Greenway dizia assim: a Bíblia começa num jardim, mas termina numa cidade. Mas numa cidade ecologicamente correta. Numa cidade onde na avenida principal corre do lado um rio com águas cristalinas. Você consegue imaginar isso? Porque normalmente no centro da cidade corre um rio escuro, negro. Mas na cidade de Deus corre um rio de águas cristalinas. E olha só, continua a descrição. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. Essa cidade é arborizada. Essa cidade tem árvore. E essa árvore, olha só, as folhas da árvore servem para a cura das nações. E esse texto foi escrito muito antes dos cientistas descobrirem a fotossíntese. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E detalhe, já não haverá maldição nenhuma. Nem para o homem, nem para a mulher, nem para a terra. A natureza volta a usufruir de uma relação perfeita com o Criador, relação essa que foi destituída, não por causa dela, natureza, mas por causa daquela atitude impensada e irracional dos nossos primeiros pais. Uma atitude que gerou consequências imediatas e tem gerado consequências progressivas. A questão é, o que nós, como aqueles que creem que Deus é o Deus Criador, vamos fazer em relação a isso? Para você refletir e praticar. Primeiro,
aqueles que afirmam ser Deus, o Criador dos céus e da terra, devem também assumir a responsabilidade de cuidar de seu lindo jardim. E para algumas pessoas o que eu vou dizer aqui pode parecer tolice para uma aplicação bíblica. Mas cuidar do jardim implica em eu apagar a luz desnecessária. Quantas vezes lá em casa, e eu quero que os meus filhos estejam em peso aqui hoje à noite para ouvir essa pregação, é muito importante para mim. Quantas vezes lá em casa, lâmpadas estão acesas, sem qualquer necessidade. É o uso irresponsável do jardim. Quantas vezes a torneira fica ligada e a água fica jorrando enquanto se lava a louça, enquanto se lava uma peça de roupa em outro lugar, enquanto se escova o dente, enquanto se faz a barba. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos e Europa, a média de consumo de água por habitante é de 200 a 240 litros de água por dia. Por dia. Em alguns lugares do mundo, como na África, pessoas vivem com 15 litros de água por dia. Aonde nós estamos no Brasil, o nosso índice em cidades como Campinas e São Paulo é o mesmo dos norte-americanos e dos europeus. E olha que a gente costuma dizer que francês não gosta de tomar banho. Falta consciência de que a maneira como nós lidamos com a água é mau uso do jardim. Ter seleta de lixo em casa é prática de espiritualidade. Porque quando eu faço a seleção do lixo de casa, eu estou dizendo, eu creio no Deus Criador e Ele me constituiu como um dos jardineiros desse belo jardim. Eu sou responsável, sim, em como o lixo vai parar e aonde ele vai parar. Por último, opções de consumo. Você sabia que uma lata de refrigerante, para se fazer uma lata de refrigerante, se consome o equivalente a 170 horas da sua televisão ligada? Se você deixasse a sua televisão ligada 170 horas, é a energia que se consome numa lata de refrigerante. De cerveja também. Opte pela long neck. São detalhes que, em parte, nós não atentamos por falta de conhecimento. Mas desculpe, nós vivemos num mundo que existem inúmeras opções e amanhã mesmo eu vou colocar na lista da chácara, por exemplo, uma cartilha muito interessante sobre as pegadas ecológicas. Para você dar uma lida, para você ler com seu filho, para você conscientizar as pessoas da sua casa. E aí eu sei como funciona o ser humano descendente de Caim. Não? A gente pensa assim,
por que eu vou fazer isso se ninguém mais nesse mundo faz? Você vai fazer isso por causa do Deus Criador, como expressão do seu amor por Ele, como expressão da sua obediência a Ele. Aqueles que afirmam se importar com a vontade de Deus, devem também assumir a responsabilidade de cuidar de seu lindo jardim, estabelecendo limites. Eu não vou ter atitudes ecologicamente corretas, porque está na moda. Eu vou ter atitudes ecologicamente corretas, porque eu me importo com a vontade do Deus Criador. E a vontade dele é que eu lide de maneira responsável com os recursos naturais que existem nesse jardim. Uma igreja que declara que Deus é o Criador dos céus e da terra, tem que ser uma igreja preocupada em fazer o levantamento de qual é o custo ecológico de nós termos essas luzes e ar-condicionados ligados todo domingo, e anualmente repormos isso de forma natural. Eu acho que isso é adorar ao Deus Criador e reconhecer que a vontade dele, sim, importa para as nossas vidas. Se você não esteve aqui essa semana, você perdeu músicos, compositores fantásticos. Um deles, o Carlinhos Veiga, e ele tem uma música que fala sobre a terra. E eu queria encerrar esse nosso momento convidando você para dar uma olhada nessa música. Irmã terra, filhos do mesmo pai, frutos da mesma cria e poesia. Terra, mãe terra, cúmplice da criação, mistérios da natureza e beleza. Terra, amiga terra, bondosa e infinita, milagre, semente, pão e canção. Como dói no meu peito triste ver tanta injustiça assim, ver tanto desprezo assim dos irmãos dessas criaturas que te exploram e te ferem, que te exploram e te ferem. Como o céu que ao vê-la chora, como o sol, astro irmão que grita, também choro tua tristeza e grito sua agonia. Irmã terra, mãe amiga, filhos do mesmo pai, frutos da mesma cria e poesia. Como o céu que ao vê-la chora, como o sol, astro irmão que grita, também choro tua tristeza e grito sua agonia. Irmã terra, mãe amiga, filhos do mesmo pai, frutos da mesma cria e poesia.
Vamos colocar em pé, vamos orar. E lembrando, se você tem interesse naquele encontro com o Brian Bach, fale com o Gustavo. Se você quer ajudar de alguma forma a nós trazermos os plantadores chilenos para cá também, procure o Gustavo assim que nós encerrarmos, tá bem? Vamos orar. Senhor, em primeiro lugar nós queremos te agradecer por esse universo maravilhoso que o Senhor nos deu, pela beleza do céu, pela preciosidade da água, pelos campos, pelos vales, pelo fruto que nasce na terra. Muito obrigado pelo privilégio de sermos criados à tua imagem e semelhança e sermos colocados para cuidarmos e zelarmos dessa natureza maravilhosa, desse lindo jardim. Perdoa-nos, Senhor, porque a complexidade da vida moderna, o isolamento dentro das nossas casas e apartamentos, faz com que tenhamos tão pouca consciência de que somos sim responsáveis pelo uso dos recursos que o Senhor nos deu nessa natureza. Mas dá-nos, Senhor, um mover sincero, genuíno, gostoso no coração, de fazermos uso sustentável desses recursos como expressão do nosso carinho ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Que aqueles que detêm o poder para conter ou não a produção, diante dessa manhã e da reflexão da tua palavra, escute a tua voz. E todos nós que temos sim o poder para lidarmos com a questão do consumo, ilumina nossa mente e coração para percebermos claramente qual é a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor nos conceda um domingo maravilhoso, na presença dos nossos familiares ou amigos, dia de descanso, de restauração das forças físicas e emocionais, para que possamos, ao longo da semana que se inicia, trabalharmos sim de maneira criativa para a tua honra e glória, mas também fazendo uso responsável dos recursos que o Senhor tem nos colocado. Que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada pelo Brasil, por outros países como o Chile, levantando homens e mulheres que te adoram e que são responsáveis em zelar por esse lindo e maravilhoso jardim. Nós oramos suplicando que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação e o poder do Santo Espírito do Senhor esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana.